estamos de volta com o programa Observadores deste domingo. E lembrando aos nossos telespectadores que podem falar conosco pelo facebook.com/Observadores Marabá, o nosso endereço na rede social, no qual podem ser encontrados também os links com os vídeos dos programas anteriores, e no e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Nós voltamos a falar com os nossos convidados de hoje, o Haroldo Gaia, Pará, e o Ismael Gaia. Haroldo, na eleição passada, recente agora para governador, presidente, deputados, a OAB teve uma campanha específica sobre, né, a lisura do processo, sobre a seriedade das eleições. Esse ano eu não ouvi falar nada ainda, mas com certeza vocês vão acompanhar de perto, como sempre fazem. E a gente tem alguns fatores este ano, sem querer que você te roubar como especialista eleitoral, mas a gente é notório, toda a sociedade já sabe, de várias mudanças que ocorreram no processo. Eu destaco como a principal a proibição de financiamento privado de campanha, ou seja, as grandes empresas não vão poder entrar com dinheiro. Eu acho essa já muito importante. Sim. O tempo mais curto, nós deixamos de ser 3 meses de campanha para valer, para apenas 45 dias. E também uma série de outros controles internos que eu percebo que a gente vai ter uma dinâmica diferente nessa eleição. O próprio fato de, com esses últimos escândalos nacionais envolvendo a política, o eleitor, imagino eu, vai estar mais gato escaldado. Como é que você vê o período eleitoral de 2016? Patrick, a gente vai formar uma comissão de advogados que vai fiscalizar as eleições. A gente não tem esse poder de polícia. Porém, como eu lhe digo, a OAB, enquanto defensora da Constituição, tudo aquilo que está ali, nós podemos interferir. E nós, normalmente, nomeamos uma comissão de advogados, 3, 5 advogados, que auxiliam, inclusive no período da eleição, fiscalizando, recebendo denúncias da população e levando-as aos competentes, como Ministério Público, Justiça. Então, isso já é um compromisso que a OAB tem com a sociedade brasileira. Mas vamos além. A OAB tem um aplicativo do Conselho Federal, hoje, que você pode denunciar, baixando esse aplicativo, a questão do financiamento de campanha, que hoje é proibido. Financiamento de campanha por empresas privadas, ela é proibido. E nós entendemos que a população precisa votar consciente. Eu sempre falo, quando eu digo que a população é responsável pelos nossos políticos. É importante que o cidadão tenha liberdade de votar. Ele tem uma consciência na hora de colocar aquela pessoa num cargo público, porque ele vai ser um servidor público, ainda que seja provisório, durante aquele período. E veja só, se você colocar alguém ali que realmente venha exercer o cargo público para tirar vantagem pessoal, com uma corrupção, nosso Brasil está sendo passado a limpo, Patrick. Que esteja atrás do emprego de político. Justamente. Eu digo o seguinte, que quem tem dinheiro hoje não pode gastar com política, não. Porque 45 dias e você tem a contabilidade diária, certo? Nós, inclusive, vamos fazer agora, fizemos aí uma grande discussão, trazendo palestrantes sobre a questão das mudanças no Código Eleitoral, a mudança na prestação de contas. Essa é uma mudança importante. Justamente. Ou seja, enquanto na última eleição, se eu não me engano, eram 3 grandes prestações de conta, 2 durante o processo e uma outra ao final, agora as prestações de conta das campanhas são a cada 72 horas. Justamente. Então, ou seja, o cidadão não pode prestar conta hoje de uma coisa diferente do que ele fez há 72 horas atrás. Essa é uma demonstração de que as instituições públicas, elas estão cumprindo o seu papel. Estão se aprimorando. Justamente, no sentido de fiscalizar mais, de exigir mais, para que aquele que se lance seu nome como na seara política, para que ele realmente preste um serviço para a sociedade. Não pode ali com aquela visão de interesse pessoal, ele tem interesse coletivo, o benefício é para a sociedade. E é importante isso que o presidente falou, no sentido de que agora a sociedade, diante desse cenário político, ela tem que visualizar quem o melhor indicado para que ele faça valer o seu voto. Tá, vocês dois falaram isso. Isso não é uma retórica antiga. Vamos votar em quem presta, em quem... Tá, tudo bem. Eu vejo que essas mudanças que talvez nivelem um pouco, né, não deem tanta vantagem para o poder econômico, ela é uma vantagem. Isso aliado ao momento político do país também, que
pensa que as pessoas vão estar propensas a Espera-se, entender um pouquinho né? mais quem é o candidato e esteja convergindo para isso. Mas vocês acreditam que já nessa eleição, as mudanças sociais são um processo, vocês acreditam que já nessa eleição nós podemos ver aquele candidato, aquele político que foi eleito efetivamente porque tinha uma boa ficha limpa, uma ficha confiável? Veja só, o que uma vez o Aires Brito, presidente do STF, falou naquela votação do impeachment quando foi empate. Né? A primeira votação do impeachment não, desculpa, é do Mensalão. Ele era presidente do STF e ele falou uma coisa para a sociedade brasileira quando deu. Isso nunca saiu da minha cabeça, Patrick. Ele falou: sociedade brasileira, povo brasileiro, nós estamos fazendo a nossa parte. É preciso que você faça a sua. Quando nós falamos de sociedade, nós falamos de corrupção, nós falamos assim, e você, eleitor, você que coloca, você não é responsável por isso? Quando você bate na porta e não tem educação, não tem saúde, você não é responsável por isso? Pense bem, é você que coloca esses políticos lá. Veja só essa grande atuação da justiça brasileira, da polícia brasileira, essa questão da Lava Jato. O maior escândalo de corrupção da história, eu acho que do mundo, vou me arriscar a falar isso. Com certeza. Porque do Brasil já diante ultrapassou. dos valores envolvidos, bilhões, entendeu? Né? Então vejam só, será que nosso país precisa realmente de leis assim, para dizer, vamos acabar? Não, precisa que as leis sejam cumpridas, Patrick. Quando a gente fala da advocacia, eu vou além, Haroldo, eu acho que a gente precisa ser menos permissivo. Nós, sociedade, deixamos um pouquinho de nos importar. De forma, eu não penso que os políticos pioraram nos últimos tempos. Nós é que deixamos de nos mostrar a gente tem nos que ter importávamos um papel com isso. mais ativo no sentido de cobrar e não podemos perder a esperança. Eu digo isso porque essa votação do impeachment agora na Câmara foi um interesse tão grande, a gente percebeu isso pela cobertura de TV, de internet, e WhatsApp e Facebook, foi um interesse tão grande das pessoas que comparavam uma final de Copa do Mundo. Verdade. Né? Ou seja, Isso já é uma demonstração de que se esse interesse fosse a todo momento, não fosse apenas por um aconteceria, determinado realmente. momento histórico, a gente teria talvez uma política muito mais séria. Isso. E veja só, é a Constituição que está valendo. É amadurecimento da sociedade, das instituições. Ainda que tenham falado, não, peraí, existe previsão legal para o que está acontecendo. Previsão legal mesmo. Então, está sendo discutido, está dando a ampla defesa, está dando o contraditório, que são princípios básicos, né? Então, vai se falar, às vezes se fala, golpe não. Hoje, todo aquele que se envolve e se lança seu nome, Patrick, na política, ele precisa entender que a sociedade está de olho nele, que ele é um servidor público, ele tem que entender que ele precisa prestar um serviço para a sociedade. Eu me arrisco a dizer o seguinte, eu tenho levantado isso no Conselho Seccional da OAB, em Belém, quando eu estive lá, eu já levantei a questão de que acabar com a reeleição, inclusive no Poder Legislativo, Patrick. Sim. Acabar com a reeleição, tá? Ou no máximo uma reeleição para aquele mesmo cargo. Depois Limitar. ele tenta limitar. Sabe por quê? Acabar com aquele cidadão que está lá 30 anos, seguidos, 20 anos. uma carreira, né? Será? Não carreira. existe. Quando você vai e se apresenta, existe a profissão política? Não existe a profissão política. Existe advogado, existe jornalista, mas político, quando você vai... O que você é? Não existe essa profissão político, mas fazem da política uma profissão. E quem é que perde com isso? A sociedade. Veja só, a sociedade precisa ser livre. Quando a gente fala que a OAB tem um compromisso com essa questão da fiscalização, da denúncia das questões políticas, é assim, se nós vivemos uma democracia, se a pessoa não é livre, se ela não tem consciência do que vota, então que democracia é essa? Eu digo que é uma pseudo-democracia, é uma falsa democracia. Se você não consegue ter a sua livre manifestação, a sua livre convicção na hora que vota, então não existe democracia, é uma ilusão. Aí a gente começa até a pensar, então, vamos acabar com o voto obrigatório. Vamos acabar com o voto obrigatório, porque se aquela pessoa que às vezes é levada a votar, ela não vai consentir, ela vai por interesse. A gente viu essa semana no cenário norte-americano, que está passando por uma eleição presidencial, o atual presidente, o Barack Obama, convocando as pessoas a aparecerem para votar. Ele falou, se vocês não querem que esse cidadão aí, se referindo ao adversário deles, que né? tem algumas ideias bem radicais, né? Se vocês não querem que esse cidadão chegue ao poder, vocês têm que aparecer para votar. Aparecer. Então, eu Então, é um exemplo de como está a sociedade um pouco mais evoluída. Né? Se você não quer a corrupção, se você não quer
se apresente, inclusive, para votar e ser votado. Olha só o que fala a lei. Você pode votar e ser votado, ou seja, você pode se apresentar também como candidato. Eu acho que esses que estão aí precisam ser substituídos e tem que ser, a sociedade tem que apresentar os seus nomes. Isso é bom. As pessoas têm que dizer assim, eu vou sair da minha reserva íntima, da minha reserva pessoal e vou me oferecer para a sociedade. E da zona de conforto também. Da zona de conforto, né? E vou colocar meu nome ali. Vamos ver algumas imagens aqui. Eu queria que o Ismael me ajudasse. Tem algumas coisas aqui do dia a dia de vocês. Isso aqui é o processo eleitoral último, né? Isso, da OAB. Que inclusive reconduziu a diretoria do Haroldo à presidência. Mas o intuito aqui é a gente mostrar o dia a dia de vocês, né? Isso. Como que é regida uma eleição dentro da OAB internamente? É praticamente similar à própria eleição municipal. Existe o comitê eleitoral. Existe. Né? Fica lá em Belém. Registro de chapas, prazos de chapa, tem todo um regramento para que os pretensos candidatos se lance como candidato, tudo, monte sua chapa. É importante ressaltar, inclusive, que a OAB tem uma resolução que ela prevê o percentual de 30% feminino, participação feminina. Já existe. Já existe na isso, chapa. na chapa, que é muito importante para as mulheres participarem. Por exemplo, a chapa do Gaia, na época, que foi eleita, são 4 mulheres que compõem a diretoria atualmente, entendeu? Ou seja, segue todo um rito. É o mesmo princípio da eleição. Justamente, segue justamente esse... Vamos ver aqui, Fran, mais uma. Aqui foi posse Isso, da diretoria. Veja que a minha vice é uma mulher, cumprindo bem, a doutora Ocilda, que é ex-presidente ex-presidente, né? Exato. Vamos passar mais uma, Fran. Aqui para a gente mostrar a estrutura de vocês lá, né? Nós temos aqui o auditório, né? Isso, veja que aí é composto por conselheiros. Todos os demais que estão em pé, eles fazem parte de comissões da OAB, que também tomaram, o presidente empossou no mesmo dia, são 20 comissões que atuam nessa dinâmica da OAB aqui de Marabá. Perfeito. Vamos ver mais uma, Fran. Tá. Isso aqui já mudando um pouquinho de assunto, Haroldo. Isso aqui foi um movimento que vocês fizeram no final do ano passado, no finalzinho do ano passado, por melhores condições aí no judiciário. Explica pra gente o que mudou de lá para cá. Bem o que eu lhe falei, Patrick. A OAB, ela tem uma atuação em favor da sociedade. Quando nós, agora no mês de julho, lutamos contra aquela questão do ponto facultativo à sexta-feira, não foi contra juiz, não foi contra desembargador, não foi contra servidor. Pelo contrário, o serviço judiciário ele é contínuo. Tanto é que a vida do jurisdicionado também não para. Justamente, a vida. E quanto cidadão está esperando, às vezes, uma decisão judicial? Aí o argumento que a questão das férias escolares não justifica. Infelizmente, não justifica. Nós queríamos até, quem sabe até o judiciário funcionasse menos. Mas hoje já existe uma discussão, né, no próprio Supremo, no CNJ, né, que é o Conselho Nacional da Justiça. O pedido de que da OAB, o horário se estenda até às 18 horas. Isso. Até às 18 horas. Porque hoje o atendimento ao público ele é corrido, apenas até as 2. Até às 14 horas. 14 horas. Então nós queremos que ele funcione até às 18 horas. Isso é contra o servidor? Isso é contra o juiz? Não é. Até porque, Patrick, nós sabemos que tem juiz que trabalha mais de 20 horas por dia. Ele trabalha. Ele trabalha. E quando nós fazemos esse movimento, é em favor daquele juiz. Porque aquele juiz também tem vida, ele tem família, né? Ele tem toda uma vida que ele acaba renunciando em favor do jurisdicionado, em favor daquela população que clama por justiça. Ontem, nessas reuniões que nós fazemos aí na OAB, eu clamo aos advogados, seja probo, tenha fé pública, leve para a sociedade justiça. A sociedade espera muito de nós, Patrick. Nós podemos mudar a vida daquele cidadão. Nós podemos fazer a sociedade evoluir com as nossas demandas judiciais. Hoje nós temos a união vamos dizer assim, entre homens e mulheres, homens, homoafetiva e tudo, né? O que foi isso? Eu sempre ressalto isso. Que enfrenta, inclusive... uma conquista da militância enfrenta resistência até nas religiões, mas isso é uma realidade. E hoje é legal, porque os advogados saíram em favor do cidadão.
Olha, eu tenho a minha opção sexual, eu tenho direitos também. Eu não posso sofrer preconceitos por isso. Eu não posso sofrer o descaso da sociedade, eu tenho que ter direitos. E quem conquistou isso aí? A advocacia. A advocacia levou essa demanda aos tribunais. Tanto é que hoje é lei. Veja só a questão da violência contra a mulher, Patrick. Quantas mulheres foram agredidas, foram colocadas... Existe uma tradição, me parece que é japonesa, que a mulher tem que andar 2 passos atrás do homem. O que é isso? Entendeu? Coisas medievais. E nós enfrentamos isso. Existe igualdade. Ainda que não seja, mas pelo menos na lei está ali. Igualdade de direitos e obrigações. E é importante que essa questão, inclusive, para o homem. Para o homem entender que ele tem o mesmo direito da mulher. Existem homens hoje que são donos de casa, vamos dizer assim. A mulher sai para trabalhar e o homem cuida da casa. Né? Eu vou interromper vocês um pouquinho para a gente fazer mais um intervalo e em seguida a gente volta, que ainda tem muita coisa para a gente conversar aqui. O programa Observadores volta em seguida aqui na TV Correio SBT.